Boa tarde. Vamos dar, então, continuidade ao nosso debate Fé e Conhecimento, a perspectiva do cientista, do poeta e do monge. A terceira etapa, então, a perspectiva do monge. Dom Bernardo Bonovitz, ele adoeceu, pediu para comunicar o pedido de desculpas dele não poder estar presente, os médicos proibiram ele de viajar. Ele mandou o texto que ele tinha preparado para a apresentação. Então, o professor Rodrigo Coppe Caldeira, da PUC Minas, vai fazer a leitura do texto de Dom Bernardo. Dom Bernardo Bonovitz é formado em letras clássicas no Columbia College de Nova York, em 1970. Atualmente é prior do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, em Campo do Tenente, no Paraná. Ele é conhecido internacionalmente por seus artigos e livros sobre São Bernardo, Thomas Merton, e é também bastante conhecido aqui no Brasil por estudos biográficos sobre Edith Stein. Então, ele preparou um texto chamado O Conhecimento de Si Mesmo como Condição da Fé, uma reflexão monástica. Então, o Rodrigo vai ler essa comunicação do Dom Bernardo Bonovitz. Em seguida, imediatamente em seguida, a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas com Adélia Prado e Ana Lídia Savaia. Desde Evagrio, o monge do século IV, que foi o primeiro a fazer uma reflexão sistemática sobre o empreendimento monástico, tem-se visto a vida espiritual cristã como começando com o ascetismo, um combate em longo prazo contra tudo aquilo que nos distancia da realidade, e chegando a seu cumprimento na divina contemplação, isto é, no conhecimento amoroso, ou conhecimento-amor da Santíssima Trindade. Esta tarde nos foi pedido falar sobre a relação entre fé e conhecimento, olhando-se a questão de dois ângulos. Primeiro, a fé como um ato de confiança nos outros e de autodoação a eles, inerente ao nosso processo humano de conhecimento. E depois, a fé como uma forma racional de se conhecer, ao invés de um substituto para a racionalidade, um tiro no escuro irracional. Inspirando-me em Evagrio, eu gostaria de tratar o primeiro ponto asceticamente e o segundo ponto contemplativamente. Vocês só podem esperar que um monge pense e fale como um monge, e desejo poder fazê-lo. Primeiro, vários anos atrás, numa das minhas conversas semanais com um noviço, o tema do amor surgiu. O amor a si mesmo, à comunidade, a todas as pessoas, a Deus. Para minha surpresa, o jovem disse, abre aspas, eu não acho que eu queira amar, pois amar é pertencer, e quanto mais você pertence, menos liberdade você tem. Fecha aspas. Agora, a vida de todo monge consiste, em grande parte, em meditar, mastigar aquilo que se lê e ouve, e com o passar dos anos tenho me lembrado com frequência daquela conversa e, em particular, da afirmação do noviço. Para mim, parece o elemento final numa tríplice fuga das virtudes teologais, ou, paradoxalmente, um abraçá-las em sua forma negativa. Abre aspas, não ame a fim de não se ver privado ou de qualquer forma tolhido em sua liberdade. Fecha aspas. Não espere a fim de não ser decepcionado quando o objeto da esperança lhe é recusado ou tomado de você. E mais relevante para o tema de hoje, abre aspas, não creia, confie a fim de não ser tapeado, feito um bobão, fecha aspas. Talvez este jovem possa lhe parecer excepcional, muito diferente dos seus contemporâneos e ainda mais daqueles dentre nós que somos um pouco mais velhos. Para mim, ao contrário, ele parece emblemático. O que o distingue não são as suas atitudes, mas a transparência e simplicidade não disfarçadas e naturais com as quais ele as enunciou. Aliás, nós reservamos nossa maior desconfiança para os oficiais
e aqueles organismos sociais tradicionalmente tidos como sagrados, igreja, país, escola, que nós mesmos integramos. Essa desconfiança a respeito do abrir-se ao conhecimento comunicado através de outros é endêmica e muito poderosa. Ela é disposta a sacrificar o conhecimento mediado, indireto, a fim de se preservar do risco de um ser iludido por um conhecimento falso ou dúbio ou defectivo. Trata-se de uma nova forma de docta ignorância, uma opção de não saber ao invés de confiar. Superficialmente parece ter certa pureza, certa coerência, mas Dom Giussani aponta na seção inicial do seu livro É Possível Viver Assim, a fim de ser coerente este sacrifício, tem de ser quase total. São Paulo pergunta no outro contexto, no de gratidão a Deus, o que tendes que não recebestes? E numa forma paralela poderíamos nos perguntar, o que sabemos que não recebemos? Giussani deixa claro que todo o nosso tesouro de conhecimento, aquilo que chamamos de cultura, é ao mesmo tempo tradição, uma herança recebida de outros. Isto é válido não somente no tocante à tradição religiosa, mas à tradição artística, à tradição científica e à tradição da vida diária, se podemos falar dessa maneira. Nossa reflexão, nossas descobertas, nossa criatividade começam com um ato de confiança, explícita ou implícita, grata ou ingrata, naquilo que já foi pensado, descoberto ou criado. Isto não significa aceito de modo irrefletido, não crítico ou contra-racional. Aonde há uma confiança, abre parênteses, aonde há uma confiança fundamental numa tradição, há sempre mais liberdade em se jogar com ela, questionando-a, expandindo suas fronteiras. Porém, fecha parênteses, porém significa tomar uma base fidedigna àquilo que foi feito e consolidado antes e aquilo que está sendo feito agora por outras pessoas que não nós mesmos. Sem isto não há herança, herdamos nada das gerações passadas, fomos completamente cortados do testamento cultural, ou nos cortamos dele. Cada pessoa deve começar do zero, e não há colaboração. O mero fato de que alguém é meu contemporâneo não o torna mais confiável do que ele seria se fosse meu predecessor. Resta outra pequena pergunta a ser feita a este respeito. Por que a pessoa que se recusa a confiar na sua cultura, na sua tradição, se considera tão confiável? Não é isto um ato surpreendentemente irracional, após ter recusado a fé a todas as mediações através das quais o conhecimento chega a nós? Nós depositamos uma imensa confiança naquilo que nós sentimos, nós depositamos uma imensa confiança naquilo que nossos sentidos individuais percebem, nas nossas experiências emocionais individuais, no que nossa mente individual pensa? São Bernardo, no século XII, disse uma vez que a única coisa pior que voluntas própria, uma insistência obstinada na sua própria vontade, ao invés de na vontade comum de uma comunidade, sociedade. É o iudicium proprium, a certeza irrefletida que o que quer que eu tenha pensado com minha própria cabeça tem que ser verdade porque fui eu quem o pensei. Além do sacrifício de conhecimento que uma desconfiança radical demanda, há também o sacrifício da relação. Aquilo que nos une uns aos outros, aquilo que torna as pessoas amigas, ou os cônjuges autênticos, ou capacita um relacionamento de mestre e discípulo, é a fé que depositamos uns nos outros. Isto não requer que atribuamos infalibilidade aos nossos amigos, cônjuges e professores, mas implica numa confiança cada vez mais profunda na honestidade, exatidão, sabedoria daquilo que eles nos comunicam. Quanto esta confiança é retida por nós ou artificialmente restrita, nós já estamos nos afastando do relacionamento, redefinindo-o como algo diferente de amizade, casamento, discipulado. Da mesma forma, aquele para o qual nós recusamos esta confiança se experimenta como considerado indigno de fé e, na maioria dos casos, aceita a limitação imposta e a transformação do relacionamento em algo menor. Serão, então, as únicas alternativas acreditar sem fundamento nos outros e correr constantemente o risco de ser enganado ou não acreditar, deixando de participar em tradições culturais, científicas e interpessoais? Evagrio afirma que existe uma terceira possibilidade, a da diácrisis, discernimento. Discernimento é a capacidade de ver dentro,
um pensamento ou afirmação, de perceber sua origem e avaliar sua consonância com a verdade. Em si mesma, a diácrisis não é tanto um ato de fé, mas uma visão, não tanto como processo de pensamento, mas uma intuição imediata. É uma pureza de coração genuína, diante da qual todos os pensamentos e sentimentos são levados a se manifestar como eles realmente são, isto é, em primeiro lugar, todos os meus pensamentos e sentimentos. Mas, na verdade, ela depende de uma dúplice fé. Primeiro, que o que impede minha capacidade de saber se é algo verdadeiro ou não se origina de mim, das paixões, que se interpõem entre eu e a realidade. Ao invés do caso ser que as pessoas queiram me enganar, não sejam confiáveis, existem fatores distorcidos dentro de mim que ofuscam o conhecimento e me fazem enganar a mim mesmo ou permanecer na escuridão. Esses fatores distorcidos, Evagrio chamava de os 8 pensamentos passionais. Passionais porque eles perturbam a clareza do intelecto. Gula, luxúria, avareza, ira, tristeza, assédia, vanglória, soberba. Tradicionalmente, ira e soberba têm sido vistas como aquelas paixões que mais negativamente afetam a percepção. Às vezes, elas foram retomadas pelos sucessores de Evagrio como filauté, estar curvado sobre si mesmo através de um egoísmo sistêmico, ou como medo não assumido da morte. Estes são os elementos que obstruem todo o conhecimento e sempre o tornam ambíguo e vacilante. 2. Que o caminho para se passar da pate para a discrição consiste num período, pelo menos de vários anos, de discipulado. De acordo com Evagrio, é só através da revelação regular da própria atividade interior a um guia experiente e a aceitação dos seus conselhos que os pensamentos passionais começam a se manifestar como sendo realmente distorções ao invés da realidade e, eventualmente, começam a se desintegrar, a perder sua aderência a nós. Todas as práticas monásticas, por exemplo, jejum, vigílias, trabalho manual e separação do mundo, têm como objetivo forçar estes pensamentos para o domínio da experiência consciente, aonde eles possam ser comunicados ao ancião e seu poder se torne cada vez menos absoluto, até que eventualmente ele desapareça. Quer dizer, enquanto estes pensamentos emergem, são simultaneamente lidos e testados pelo coração purificado, e em seguida abraçados ou rejeitados de acordo com a sua consonância ou dissonância com a verdade. Não que este processo de libertação exija nada mais do que o insight. Existe todo um trabalho de disciplina interior. Uma paixão por natureza é profundamente enraizada, quase automática no seu funcionamento e muito resistente à mudança. No presente caso, uma vez que nós detectamos uma tendência a desconfiar daquilo que os outros nos dizem, uma paranoia intelectual, abre parênteses, ficar com o pé atrás, e a existência deste ditado e de outros semelhantes a ele indicam quão disseminada é a tendência à desconfiança em nossa cultura, fecha parênteses. Precisaremos ficar de guarda, vigilante, quanto à presença deste pensamento e como ele colore nossas reações, e nós teremos de trabalhar para ativamente neutralizá-lo, provavelmente muitas vezes por dia. Igualmente, precisamos descobrir a nossa própria propensão para apresentar a verdade de modo vantajoso para nós, em vez de agir como fiéis mediadores dela. Omnis homo mendax, todo homem é mentiroso, como diz o salmista. É esta tendência da nossa parte para desrespeitar a pureza objetiva da verdade que mais nos torna inclinados a desconfiar dos outros. Portanto, uma vez descoberta, ela também precisa ser vigiada, ponderada e frequentemente combatida. Esta diácrisis, inicialmente aplicada somente a si mesmo, gradualmente capacita a pessoa a perceber a verdade ou a falta da mesma daquilo que outros desejam lhe contar. De fato, no mesmo grau que a pessoa é capaz de sondar seu próprio coração, ela adquire uma intuição nas motivações espirituais daqueles com os quais ela vive e interage. Esta cardiognosia não é um poder sobre o outro ou uma invasão da interioridade do outro. É simplesmente uma percepção que brota
de acordo com a própria libertação dos preconceitos de pensamento e sentimentos produzido pela pater. Sofrer essa transformação através do autoconhecimento que leva à pureza do coração não significa que estamos livres da necessidade de crer nos outros, de depender dos outros. Diácrisis não concede onisciência, ao contrário, diácrisis nos permite acreditar com todo o coração nas verdades reais que os outros apresentam a nós, e em sua própria bondade e valor como testemunhas, nos liberta da persistência da dúvida sistemática. Ao invés de funcionar como uma fórmula mágica, a diácrisis é aquilo que os padres da Igreja chamam de sentido espiritual, uma sensibilidade e receptividade à verdade aonde quer que ela se apresente, uma conaturalidade com a verdade que permite seu reconhecimento. Ela nos mostra que é um preconceito profundo, irracional e destrutivo, o postulado de que é melhor não conhecer do que conhecer através da mediação de outros, e nos deixa perceber que nossa condição de saber, através do crer, não é um constrangimento infeliz imposto sobre nós, mas antes uma bênção que nos une numa sociedade, uma companhia. 2. Chegamos ao segundo assunto, a fé como uma forma particular de conhecimento e, em última instância, a fé religiosa como forma autêntica de conhecimento que fundamenta nossa autoentrega a Deus em Cristo. Aqui eu gostaria de me concentrar especificamente neste último aspecto, fé e conhecimento de Deus. Aonde começa o nosso conhecimento de Deus? No nível mais profundo, mas no início mais inacessível, começa na própria estrutura do nosso ser. Esta estrutura é por sua natureza relacional. Como a tradição o exprime, a pessoa humana é imagem de um exemplar divino, do próprio Deus. A pessoa humana é receptividade limitada a Deus na sua plenitude. Agostinho define o ser humano precisamente como capax Dei. Esta capacidade, entretanto, é muito mais do que um vazio a ser preenchido. Antes, ela é a impressão feita por Deus, constitutiva da natureza humana. Como todas as naturezas criadas, mas num grau muito maior, nossa natureza é a impressão da realidade trinitária de Deus. Nós somos ser, verdade e amor, tanto em nossa composição essencial, quanto em nossa orientação fundamental para a vida e a origem irrestritas desses traços definidores da nossa identidade. Esta orientação, que não é quiescente, mas dinâmica, vem à consciência em nós como desejo. 2 séculos antes de Evagrio, sua principal inspiração, o primeiro grande teólogo místico da tradição pós-bíblica, Orígenes, descreveu a pessoa humana em sua atividade fundamental como eros, aquele ímpeto e desejo incansável de completude. No que consiste essa completude? Precisamente no encontro com a fonte pessoal de nossa identidade, o Deus triuno. Visto de um lado, este encontro tão desejado seria a nossa plenificação por Deus. Visto de outro, uma resposta de total autodoação a Ele. O encontro em seus 2 aspectos unidos seria a bem-aventurança, a felicidade. Este é o ponto de partida de Dom Giussani em É Possível Viver Assim. Ele volta, vez após outra, às exigências do coração, indeléveis, universais e invencíveis. Baseado certamente na sua própria experiência, abre parênteses, Giussani é um teólogo que não tem nenhuma vergonha de tomar sua própria experiência como trampolim para a reflexão, fecha parênteses. Sua experiência do grande número de pessoas que ele guiou e do que ele viveu e sua grande penetração no mundo da literatura, arte e música, ele tem certeza de que a pessoa humana é permanentemente marcada e caracterizada pelo desejo por verdade, justiça, amor e felicidade perfeita. Qualquer que seja a profissão, a religião, as circunstâncias da pessoa humana, ela está sempre sujeita a estes apelos insistentes que brotam de seu coração. Giussani chega a descrever essas exigências como constitutivas do nosso espírito, apontando assim, indiretamente, a sua origem estrutural. Em todas as coisas, portanto, a pessoa humana buscará aquela realização sem a qual ela não é si mesma, ou, como Giussani diria, sem a qual ela não chega a seu destino. Mas a pessoa humana não é capaz de se levar ao encontro beatificante,
ou ela erra em sua estimativa de aonde está ou ela erra em sua estimativa de aonde esta realização pode ser achada, atribuindo-a às satisfações derivadas do prazer. Abre parênteses, Giussani, nesse livro, está falando para jovens e se refere frequentemente ao efeito apaixonante que um nariz ou um ombro dos contornos de uma pessoa do sexo oposto pode ter sobre nós, fecha parênteses, ou do estudo ou do sucesso, ou ela consegue compreender que essa realização deve ser achada no encontro com o mistério do ser, mas sem ter condição de fazer este encontro acontecer. A pessoa humana pode intuir que só Deus é capaz de satisfazê-la, mas ela não pode forçar o face a face. Ela não pode ir além de ansiar continuamente por esse encontro, sabendo que sem isto ela permanece radicalmente frustrada, exigências sem correspondência. Porque a pessoa humana é capaz de buscar a Deus, mas incapaz de encontrá-lo? De acordo com a tradição, não se trata nem de uma questão de recusa da parte de Deus, nem da inerente limitação da nossa parte. Deus nos constituiu como receptividade para com Ele, exatamente a fim de nos plenificar e beatificar com aquilo que os salmistas chamam de visão da sua face. E nós, originalmente, gozávamos da faculdade de contemplar o Senhor, que é Espírito. Fruímos do conhecimento espiritual, de intimidade pessoal, habitual com o Deus de nossa vida. É a principal consequência do pecado que esta capacidade de conhecer a Deus, de conhecer Espírito, que é nossa felicidade, foi obscurecida e diminuída em nós a ponto de não funcionar mais. Fomos deixados simplesmente com as exigências, com o eros para Deus, que Orígenes descreveu como sendo tão devorador que merece ser chamado de eros maníacos. Para Giussani, assim como para Agostinho e para São Bernardo, a única resolução do impasse do desejo de Deus em se dar a nós como nossa realização e nossa incapacidade em receber este dom na sua forma primordial de mistério, é para que Deus faça esta autocomunicação sob outra forma, uma forma não menos completa, mas uma forma que seja legível para nós. Esta forma é Cristo, Deus encarnado, Deus acessível aos sentidos e às emoções, especialmente ao coração. Como o primeiro prefácio para a missa de Natal afirma, abre aspas, nele contemplamos nosso Deus visível, fecha aspas. Deus, de alguma forma, desvelou o mistério, ele se revelou. São Bernardo põe as coisas dessa forma. Deus mudou seu nome de Eu Sou, um nome que é indecifrável para nós, para Jesus Cristo, a palavra feita carne. E é aqui que nós chegamos ao ato de fé. Antes da fé, já há um profundo conhecimento de Deus em nós. Nós podemos chamar isso de um conhecimento ontológico, um conhecimento que não é tanto explicitamente racional ou tematizado, para usar a frase de Hanner, quanto criativo de nossa identidade. É a posse de Deus dentro de nós como ser, verdade e amor, um conhecimento unitivo, incoativo. Antes da fé, há também o conhecimento do desejo, o conhecimento de irresistivelmente querer para si aquilo que Deus é, felicidade eterna e infinita. O que acontece quando Cristo se apresenta, então, a nós, é um profundo ato de reconhecimento, numa maneira que nunca pode ser plenamente compreendida e que no início do relacionamento permanece quase incompreensível. Giussani toca neste ponto repetidamente. Nós experimentamos no homem Jesus Cristo a presença pessoal daquilo que nós estávamos sempre buscando, seja em formas fragmentárias ou na forma inatingível do mistério do ser. Não somente nós a experimentamos como presente na carne, como incrivelmente próximo a nós, mas nós experimentamos como oferecido a nós, como algo permanentemente disponível a nós. Cristo não se apresenta a nós como uma experiência mística fugaz, a encarnação momentânea do absoluto essencialmente intocável. Ele se oferece para sempre, primeiro na sua vida humana vivida em Belém, Nazaré, Galiléia e Jerusalém. E então, na extensão não diminuída desta vida no poder do Espírito, através da comunidade da Igreja, das Escrituras e dos sacramentos. E ele nos convida a aceitar esta oferta de uma maneira estável, através da adesão a ele, permanecendo na sua companhia
imitando-o e eventualmente sendo transformado nele. Em outras palavras, o ato de fé é racional porque tem um passado. A história da pessoa humana, antes da autorrevelação de Deus em Cristo, é sua natureza como imagem e sua experiência de si mesmo como desejo. Quando Deus se apresenta a um ser humano em Cristo, ele toca as cordas mais profundas da pessoa. O homem ou a mulher experimenta a própria fonte do seu ser e, ao mesmo tempo, a até então impossível satisfação de todos os seus desejos. Assim, quando a pessoa acredita em Cristo, quando ela se compromete inseparavelmente ao seguimento de Cristo, ele não está se engajando num ato que está em descontinuidade com o resto da sua existência. Ao contrário, o ato de fé em Cristo resume e completa todo o ser e toda a busca da pessoa. Por natureza, a humanidade é messiânica. Queira ou não queira, ela sempre tem estado em busca daquele que está por vir, aquele que derramará a vida de Deus sobre ela e realizará o seu destino. Na figura de João Batista, a humanidade inteira coloca essa pergunta: é você quem deve vir ou devemos esperar outro? No ato de fé em Cristo, a humanidade não faz um corajoso, porém injustificado salto no escuro. Ela identifica nele aquele que ela tem esperado desde o início. A pessoa olha dentro do seu próprio coração e dos seus desejos mais profundos, talvez consiga olhar para além disto, para a sua própria configuração pessoal, e depois, olhando para Cristo, vê de uma maneira intuitiva, mas absolutamente real, a corroboração e realização de todo o seu ser. Esta visão é um ato de fé. Para parafrasear a mulher à beira do poço, abre aspas, vinde ver um homem que me disse tudo aquilo que eu fiz, tudo o que eu sou, tudo o que eu quero, fecha aspas. Não se deve considerar como irracionalidade o reconhecimento de Cristo em sua identidade verdadeira, o mistério do ser feito carne, nem o engajamento vitalício e todo absorvente com ele que é a sua consequência natural. O que seria irracional é chegar a esse ato de reconhecimento, ponto decisivo de toda a vida humana, e depois encontrar uma forma de relativizá-lo ou de esvaziá-lo de seu significado, de recusar que este encontro penetre no seu ser e no seu comportamento. Isto seria reduzir o encontro vivo ao invés de uma abstração, como Giussani diz. Claro que há sempre uma razão para tal decisão, mas nunca é uma decisão razoável. Pode parecer que tal pessoa esteja salvando a sua vida ao retirar-se do encontro com Cristo, mas de fato, como tentei apresentar nestas páginas, ele está negando o seu próprio ser. Ele encontrou a sua própria felicidade e concluiu: não interessa. A meu ver, isso poderia servir como a própria definição de irracionalidade.